pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal Respostas Divinas. E o meu nome é Wellington. E o tema de hoje é Jesus. Jesus é a pessoa mais importante no mundo cristão. Jesus é o personagem mais importante. Vocês sabiam que existe no mundo, sabe quantos cristãos? Quantos milhões de cristãos? Sabe, Cris? Não. Sabe, WW? Não. Existem 2 bilhões e 18 milhões de pessoas, de cristãos no mundo. Mas eu gostaria de passar para vocês que Jesus, ele tem é reconhecido de maneira diferente de acordo com as religiões. Por exemplo, no islâmico, Jesus é o profeta mais importante, um dos profetas mais importantes. Simplesmente, Jesus é um profeta para a religião islâmica. Para os muçulmanos, Jesus foi aquele que trouxe as escrituras sagradas, é filho da Virgem Maria, mas na visão deles, Jesus não é divino. No judaísmo, eles consideram Jesus como um grande profeta, mas não como o Messias, não como filho de Deus. E a propósito, eles ainda estão esperando a volta de Jesus. Jesus no hebraico, a palavra Jesus no hebraico é Yeshua. Yeshua, toda vez que você falar Yeshua, você vai estar falando Jesus. Mas quem era Jesus? Para o judaísmo, Jesus foi uma pessoa importante, talvez um profeta, mas não é o Messias que eles estão esperando. Na visão deles, esse Jesus que veio, e nós estamos aguardando a sua volta, na visão do judaísmo, Jesus ainda vai vir, ainda, pela primeira vez, porque esse Jesus que nós cremos, para eles, não é o Messias que eles estão esperando a primeira vinda ainda. Quem era Jesus? Para os cristãos, de acordo com a palavra de Deus, no João 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, para nós, os cristãos, Jesus é o Filho de Deus. Nós não podemos dizer que era, porque Jesus, ele é atual, ele está vivo, morreu, mas ressuscitou. Então, Jesus é o Filho de Deus. Gente, uma coisa muito importante que vocês não podem perder de vista é o seguinte: nós sabemos que no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus, não tem? Nascimento de Jesus, não tem, Cris? Tem. Tem, né? Fera, Cris é fera, né? Então, a gente comemora o nascimento de Jesus. E nós sabemos também, todo mundo sabe, né? Qualquer religião sabe aí, que Jesus, ele nasceu da Virgem Maria, né? Aquela coisa toda que vocês sabem, essa história bonita, né? Que tem a manjedoura e tudo mais. Gente, vocês sabiam que Jesus já existia antes de nascer? Ah, mas que negócio é esse? Como que Jesus já existia antes de nascer? Gente, olha, antes de Jesus nascer, ele já existia, ele morava no céu junto com o teu pai chamado Deus. Ele estava lá no céu. Quando o ser humano pecou, afastou de Deus, a Bíblia diz, sabe o seguinte, olha, a Bíblia diz que não existe na terra nenhum justo. Não existe ninguém que não tenha pecado. Primeiro, quando a gente nasce, a gente já vai herdando, né, a natureza pecaminosa. E o mundo pecou, de acordo com Romanos 3, e todo mundo se afastaram de Deus. Deus olhando para a terra, vendo a situação do ser humano, que todo mundo tinha pecado, sabe o que Deus fez? Deus abriu mão do filho dele e mandou vir à terra para morrer na cruz, para pagar um preço, para resgatar a humanidade. Mas para Jesus vir até o mundo, a terra, e interagir junto com os seres humanos, foi necessário que ele tomasse um corpo, tomasse forma de um corpo. Ele teria que encarnar, não é reencarnar não, gente. Calma aí, eu estou falando encarnar.
Jesus era espírito. E quando ele teve que vir ao mundo, ele teve que encarnar. E aí teve que passar pelo processo biológico, escolhendo Maria, que na época era virgem e estava noiva de José. Quando Jesus ele veio ao mundo, eu gostaria de dizer para vocês que Jesus não passou a existir daquele momento. Como eu já disse, já existia antes. Mas aí a questão é o seguinte: como que nós podemos ter certeza que Jesus já existia antes de vir ao mundo? Olha, eu vou mostrar para vocês, lá através da palavra de Deus, que Jesus já existia antes, tá? Gênesis, capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte: quando Adão e Eva pecaram, a palavra de Deus diz assim: e disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Você está observando aí, nós está no plural. Então não era só Deus que tinha feito o homem, que estava lá no início, mas ali estava a presença de Jesus, quando diz, eis que o homem é como um de nós. Um outro versículo também, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: e disse Deus, olha só, no momento que estava formando o homem ali, ó, do pó da terra, Deus disse, façamos o homem. Façamos significa que existia uma outra pessoa junto com ele, que na verdade era Jesus. Então Jesus, gente, já existia antes de nascer da Virgem Maria. Então, gente, esse é o Jesus que nós pregamos, que nós cremos, né? Esse é o Jesus nosso, o Jesus para os cristãos. Como eu falei anteriormente, Jesus veio à Terra, está com a missão de salvar a humanidade dos seus pecados. Tem gente que sabe, fala o quê? Jesus para mim é um exemplo. Jesus é mais do que exemplo de vida, gente. Jesus é o salvador do mundo, tá? Ele veio salvar o mundo dos seus pecados. Uma coisa interessante que nós devemos também atentar é o seguinte: será que Deus não poderia mandar ver aqui na terra uma outra pessoa que pudesse morrer na cruz? Porque cruz era o preço que ele estava pagando. Jesus estava resgatando a humanidade através do sacrifício. E a moeda, o valor que ele pagou foi moeda, valor que foi o sangue de Jesus. A pergunta é, será que poderia Deus usar uma outra pessoa aqui na terra para poder cumprir esse propósito dele, morrer na cruz? Será que Deus poderia arranjar uma outra pessoa? Olha, gente, na terra não havia ninguém justo, como diz Romano. A Bíblia diz que todos pecaram, todos. Deus olhou para a terra e não viu ninguém para que pudesse cumprir, né? Executar esse papel. Deus olhou para a terra, não viu ninguém, tá? Não viu, todos pecaram, o pastor pecou, o papa pecou, todos pecaram, gente, todo mundo, tá? Então, Deus teve que abrir mão do seu filho. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, eu gostaria de perguntar para vocês, olha, se Jesus não viesse, né, morrer na cruz, nós estaríamos todos perdidos. Todo mundo estaria perdido, tá? Agora, uma coisa que eu gostaria de largar bem claro para vocês é o seguinte: não existe outro meio de salvação, só Jesus salva, tá? Atos 4, versículo 12 diz o seguinte, olha só: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre as pessoas pelo quais devemos ser salvos. Então, gente, a salvação é só em Jesus. Não tem atalho, não tem outro caminho não, tá bom? Jesus disse em João 14 o seguinte: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Gente, tem pessoas querendo ir a Deus diretamente. Não pode ir diretamente a Deus. Você tem que passar pelo caminho. Existe um caminho que conduz o ser humano a Deus. E esse caminho se chama, gente, Jesus, ele é o caminho. Então ninguém pode salvar o ser humano a não ser Jesus. O único que morreu na cruz, o único que veio do céu com essa missão
é Jesus. Se alguém se encostar em mim e dizer, o Eric me leva para o céu, eu não posso levar. Ninguém pode salvar as pessoas a não ser Jesus, tá bom, gente? Então guarde aí esse vídeo, guarde esta mensagem, compartilhe com seus amigos. Se você é inscrito, obrigado por ter se inscrito em nosso canal. E se você não é, se inscreva agora e nós teremos outros vídeos sobre o mesmo tema. E deixa os seus comentários e nós estaremos fazendo uma pergunta para você aí embaixo aí nos comentários e você estará respondendo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.